Eita. Não? Fazer isso aqui. Vou tirar esse daqui para você usar. Fica melhor. Isso. Aí. Feliz sábado. Feliz sábado. Deus abençoe vocês. E que vocês abram o coração de vocês para vocês ouvir a mensagem de hoje. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, nós a Ti pedimos e suplicamos que a Tua presença se faça aqui, Senhor. Porque hoje é um dia de adoração, um dia de estarmos louvando e exaltando o Teu nome. E os Teus filhos vieram, Senhor, para exaltar e ouvir a Tua mensagem. Jesus, diante dessa madrugada, que o Senhor fale ao coração do Teu povo, mas que não seja eu. Diminui totalmente o meu eu, Senhor. Mas que o Senhor seja exaltado, assim como o Senhor foi em todo o seu ministério. O Senhor é lindo e perfeito em tudo que o Senhor fez, Jesus. A Ti nós Te glorificamos, exaltamos, porque Tu és digno de tudo, de toda a honra e toda a glória que há sobre essa terra. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Espírito Santo, derrama a Tua presença. Faça-se presente aqui, Espírito Santo. Fale a minha boca. Interceda ao meu Pai. Diga a Ele que os Teus filhos precisam ouvir a mensagem e que nós podemos abrir o nosso coração e a nossa mente para isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. O irmão Sérgio, ele introduziu. Irmão Sérgio, eu sou grande, né? Então, o irmão Sérgio, ele introduziu o sermão, né, de hoje, que é a unção do sepultamento de Cristo, falando sobre Maria. Mas eu quero começar a introdução falando que antes disso, lá em Mateus 26, antes disso, nós vamos continuar. Versículo 1 até o 4. Quem puder achar, pega suas Bíblias. Nós vamos ler muitos versículos hoje. Amém? Amém? Amém. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias celebrou-se a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamando Caifás, e deliberadamente prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Nesse exato momento, Jesus, ele, como a cultura judaica, há 6 dias antes, ele vinha para a celebração da Páscoa. E Jesus, nesse determinado momento, ele vinha fazendo os milagres que aconteciam. Então, diante da ressurreição de Lázaro, ouvia o que eles estavam falando aqui, né? Não podemos levantar tumulto, não podemos levantar murmúrio, porque eles estavam tramando contra a vida de Jesus. E na Bíblia você vê que não há relato de Lázaro falando alguma coisa, o que aconteceu. Por que Lázaro não falava? Alguém sabe? Porque ele não sabia nada sobre a vida da morte. Ele não tinha nada para contar, porque ele estava o quê? Dormindo. Então, Lázaro, em nenhum momento, ele falou sobre o que aconteceu dos milagres ou o que aconteceu lá. Mas uma coisa que eu quero voltar é a inveja do sacerdote. Eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja de como que um homem de 4 dias ele poderia levantar da vida dos mortos. Isso para eles levantou uma tremenda inveja sobre o sacerdote e os fariseus. E aí Jesus o quê? Foi diante dos milagres, fazendo milagre. Onde ele ia, Jesus ia fazendo os milagres. Ele olhava para as pessoas. O Espírito de Profecia fala que Jesus, ele a todo momento, ele dividiu os pratos de comida com os pobres necessitados. Tanto é que quando nós falamos aqui, logo adiante fala, porque os pobres sempre terão convosco, mas a mim não sempre terão. Por quê? Jesus, ele alimentava os pobres, ele curava os pobres. Mas eu quero chamar a atenção, sabe quem? Maria. Com a história de... Maria era irmã de quem? De Lázaro. Tinha Lázaro, Maria e Marta. Exato? Então, nós vamos reler de novo, tá, irmão? E nós vamos falar de uma personagem muito interessante aqui, que é, ora, Jesus em Betânia, em casa do Simeão, o leproso. Lembra da cura do leproso? Simeão era o quê? Um sumo sacerdote. Ele era um discípulo de Jesus. Então, ele recebeu Jesus juntamente na sua casa para fazer o quê? A Páscoa,
os 12 discípulos ali naquele momento. E quem logo em seguida, né, se aproximou dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando sobre a ele à mesa. Alabastro, um óleo, ele era específico para cultura judaica. Tinha o alabastro, o óleo, um de unção específico para os fariseus, e tinha para a população. E a Maria, ela comprou o alabastro com o maior, com perfume, e levou até Jesus. Olha que lindo a atitude dessa mulher. Mas sabe o que ela mais é interessante? É que ela entendeu qual era o propósito de Jesus. Quem era Maria? Alguém lembra? Qual era, irmão? Ela era aquela que tinha demônios, que era... Não sei como falar em português, não, mas... A prostituta. Ok, fala prostituta. É a prostituta. Ela tinha vários demônios, né? E ela entendeu e logo comprou o perfume melhor para Jesus. E aí, logo em seguida, vendo isto, indignou seus discípulos e disseram, para que este desperdício... Sabe quem fez essa introdução, quem é esse desperdício? Judas Iscariote. Judas Iscariote. Ele introduziu, mas para que você está gastando tantos óleos? Só isso daí é uns 300 denários. Só isso que você vai gastar. Mas eu quero voltar uma coisa aqui para vocês. Sabe, muitas das vezes, nós perdemos as bênçãos de Deus do que de 300 denários. Quantos de moeda Judas recebeu para poder entregar a vida de Jesus? Quanto? 30. 10% do que Deus tinha para oferecer para ele. E Satanás ofereceu só? Nem a metade. Nem a metade para Judas, né? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Agora eu quero que vocês vão lá em João 12, versículo do 5 ao 6. Quem achou, fala amém. Pode ler para mim, por favor. Lê então. Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro, costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com você, mas eu não estarei sempre com você. Amém. Por quê? Não? Tá ok. Então, por que Judas não queria? Ele queria dar aos pobres? O que ele queria? Hã? Ele roubava, né? Ele roubou todo o ministério de Jesus, ele roubou em todo o ministério. Ele colocava o quê? Na sua bolsa. Aí, voltando lá em João, em Mateus 26, versículo versículo 13, lá do 6 ao 13, lá no versículo, vamos voltar se aproximou-se, lá relata assim, olha, o espírito de profecia fala assim: Maria não sabia toda a significação do seu ato de amor, não podia responder aos seus acusadores, e não saberia explicar por que acolherou aquela ocasião a ungir Jesus. Maria não entendeu, mas ela entendeu a humildade, ela entregou-se totalmente a Cristo, ela entendeu que o seu pecado foi perdoado, que o Salvador estava ali prontamente. E aí, logo em seguida, assim, o Espírito Santo planejava por ela. Mas por que Maria ela ficou aflita? Marta repreendeu ela, lembra? Marta repreendeu ela. Senhor, manda Maria vir me ajudar. E Marta, a todo momento, o quê? Ficou aos pés de Jesus, ela queria ouvir o que Jesus estava falando. E na lição nós estudamos sobre isso agora. Que nós temos que estar nos pés de Jesus. A todo momento, Maria, ela queria ouvir o que Jesus estava falando.
E a inspiração não se detém às sugestões, para dar o motivo. A presença invisível fala ela a mente e a alma e move o coração para agir. Ela é a sua própria justificação. E Jesus Cristo explicou o significado do seu ato. Agora, antes de eu ler esse versículo aqui, eu quero chamar vocês aqui, olha. Porque os pobres sempre tendo conosco. Mas Jesus, sabendo disso, lá no versículo 10, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Aí Jesus explicou aqui, olha, Cristo explicou a Maria o significado do seu ato, e com isso deu ao mais do que receberá. Ora, derramando este perfume sobre o seu corpo, o meu corpo, disse ele, e ela fez para o meu sepultamento. Como vaso alabastro foi quebrado. Jesus, aconteceu com Jesus? Foi quebrado, não foi? Chicoteado, machucado. E encheu toda a casa com a sua fragrância. Assim Cristo havia de morrer e o seu corpo ser quebrantado. Mas ele se ergueria na tumba e o perfume da sua vida havia de encher a terra. Que é o quê? Com o evangelho de Deus. O ato da Maria trouxe a esperança de que mesmo que o alabastro tivesse quebrado, Jesus ressuscitaria. E com o perfume que ela colocou a mais fragrância ali, naquele momento, seria a ressurreição de Jesus, o perfume do evangelho que nós temos hoje. Isso seria uma fragrância. E lá... E continua, e assim como Cristo havia de morrer, o seu corpo ser quebrantado, mas ele se ergueria na tumba, e o perfume da sua vida de encher a terra. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus e cheiro suave. Vamos lá em Efésios 5, versículo 2, por favor. Quem achou, por favor, leia. 5:2. Uhum. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mas eu quero que você repete de novo, devagar, irmão. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O ato de Maria agradou a quem? A Deus. A Deus. A fragrância que Maria trouxe, o melhor perfume de 300 denários, foi um ato que agradou a Deus, que até hoje essa fragrância venha se estender ao evangelho de Deus. Amém. Amém? E continua. Lá no versículo 12. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Agora eu quero chamar uma atenção para vocês. Quem foi Maria? Quais são os atos que Maria fez diante do ministério de Jesus, até depois da morte de Jesus? Maria foi aquela que Jesus mostrou a ela que ela podia ele libertava dos seus pecados e dos seus demônios, correto? Ela derramou, a todo momento ela queria ouvir o que Jesus estava falando na pregação do seu evangelho. Ela fez esse ato de derramar o perfume aos seus pés, e com lágrimas ela molhava os pés de Jesus, e com os cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Mas após a morte de Jesus, quem foi a pessoa que foi levar o bálsamo? As aromas. E aconteceu o embalsamento do corpo de Jesus com as aromas? Porque ela tinha feito aonde? Onde ela fez o embalsamento? Com perfumes. Nos pés dele vivo. E quando Jesus ressuscitou, qual foi a primeira pessoa que foi ver Jesus? Foi Maria. E aí no final da história ali diz assim, ó, em verdade vos digo, onde for pregado todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a sua memória. Irmãos, que coisa linda. Jesus pegou uma mulher cheia de pecado, enraizado naquela época, ser prostituta era crucificação, pedrejada. E Jesus libertou ela com um simples ato. Se tu tens um pecado, pega a primeira pedra e tira. Alguém fez? Ninguém fez. Porque Jesus o libertou. E pelo ato dela de misericórdia, de estar disposta a ouvir o que Jesus fez,
A história dela é contada até hoje. Até hoje. Amém? Mas nós vamos continuar. Eu quero chamar a atenção para uma outra pessoa aqui nesse momento. Jesus via a aflição de Maria, né? Temia pela repreensão de Marta. E disse Jesus no outro pedido em Marcos. Lá em Lucas, vamos ler Lucas 7,39. Quem achou, por favor, leia. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Quem é esse fariseu? Simão. Simão, ele tinha se convertido mesmo sendo seguidor de Jesus? Vocês acreditam que nesse momento ele tinha se convertido? Mesmo vendo os milagres que Jesus tinha feito, ele tinha convivido com Jesus, vendo tudo que Jesus pregava, ele tinha se convertido? Vocês acreditam? Não, ele não tinha convertido o coração dele. Porque, olha, ele olhou, atentou aos pecados de Maria. Ele olhou para Maria e falou assim, mas esse homem sabe o que ele está fazendo? Permitindo que uma mulher cheia de pecado toque nele e faz tudo isso? E não. Ele não olhou, ele olhou para os seus status, dizendo, eu sou melhor. Lembra lá do fariseu e do publicano? A mesmo ato Simeão fez. Irmãos, e nesse momento, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Nesse momento, Judas, a inveja dele sobre Jesus, a revolta dele, foi quando ele repreendeu. E Jesus, em nenhum momento, se você olhar na Bíblia, não repreende Judas. Nenhum momento. Hã? Interessante. Jesus não, um momento, repreendeu, mas nesse momento ele não repreendeu Judas especificamente. Ele falou assim, olha, o pecado dessa mulher, o que ela fez aqui, é o que você deveria ter feito. E nesse momento Judas endureceu seu coração e entregou-se totalmente a Satanás naquele momento, ainda comeu, se alimentou com Jesus e foi fazer o que tinha que ser feito, né? Jesus sabia disso, mas Jesus não repreendeu Judas, mas repreendeu quem? Simeão. Se você olhar lá, olha aqui, ó, vendo isso, indignou os discípulos, né? Pois este perfume, mas Jesus sabendo disso, por que molestar essa mulher? E praticou a boa ação. Aí, você vai lá em Marcos, capítulo 14, versículos 6 e 8. Quem lê aí para mim? 14. Diz assim, deixem-na em paz, disse Jesus, porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Amém. Agora vai lá em Lucas 7. Lucas 7, irmãos. Capítulo 7, versículo 43 ao 40 a 43. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer. Respondeu ele: Dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Disse Jesus: Julgaste bem. E quando ele ouviu isso, seria quem? Ele estava se referindo a quem quando Jesus falou essa parábola para ele? Maria. E ele? Porque eram 2 servos. Jesus veio para todos, não veio só para um. Né? E nesse momento, sabe o que aconteceu? Vamos lá? Simeão, o hospedeiro, desejado de todas as nações. Simeão, o hospedeiro, foram influenciados pela crítica de Judas à dávida de Maria e surpreendeu-se do procedimento de Jesus. Seu orgulho fariseuco ofendeu-se. Sabia que muitos dos seus hóspedes estavam olhando a Jesus com desconfiança e desagrado. Simeão disse no seu interior: se este fora profeta, bem sabia qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Aí, logo em diante, diz assim:
Pois, porém, a ignorância de Simeão a cercou de Deus de Cristo, que levou a assim pensar. Não compreendeu que o Filho de Deus devia ser a maneira dívida, compassiva, ternura e misericordiamente. A maneira que Simeão era de fazer o caso do penitente serviço de Maria. Seu ato de beijar os pés de Cristo e ungir-lhes com um unguento foi exasperante para o seu coração endurecido. O coração dele endureceu para o ato de Maria. Ele não conseguiu compreender o que Jesus estava fazendo. Por que Maria? Mas na realidade era para ele ter feito aquilo. Judas, Simeão, você não fez para mim. Você não lavou, não engueirou meus pés. Você só me colocou dentro da tua casa. O que era para você ter feito, você não fez. E ele o quê? Porque você achar o quê? Você achar superior à sociedade. Que ele tinha isso. Né? Mas, sabe o que eu vou finalizar? Uma severa acusação haveria endurecido Simeão contra o arrependimento. Mas o paciente, a demonstração, a convenceu do seu erro. Viu a magnitude do débito que tinha para com seu senhor. Seu orgulho humilhou-se, ele se arrependeu e o altivo fariseu tornou-se humilde e abenigno discípulo. Amém? Amém. O ato de Jesus de corrigir. Eu quero falar três coisas. O ato de Maria fez duas ações ali naquele momento. Simeão se converter completamente ao Evangelho de Cristo. Ele entendeu o que Jesus veio fazer sobre a terra. E sobre Judas. Naquele momento, Judas tomou a decisão e foi crucificar Jesus. Entregar Jesus à crucificação. O que aconteceu? Judas, em seu coração, ele orgulhou, ele não aceitou a repreensão de Jesus naquele momento que ele falou assim, olha, esse ato dessa mulher, ele entendeu que Jesus estava repreendendo ele, mas Simeão não, ele entendeu quando Jesus contou a parábola para ele e falou assim, não, esse aqui sou eu tenho que me arrepender. Ele se humilhou o quê? Ele seu orgulho humilhou-se, ele se arrependeu. O altivo fariseu tornou-se humilde e abenigno discípulo de Jesus. Irmãos, quando Jesus morreu, Jesus tinha sepulcro? Jesus tinha alguma coisa? Quem foi que levou Jesus ao sepulcro? Não foi Simeão? Ele entendeu qual era o propósito dele sobre a terra. A mesma coisa somos nós. Não permita que o orgulho, a arrogância ou a begnência que tem sobre esse mundo, aqui não é nada. O que Cristo tem para mim, para você, não é nada na nova terra, na nova terra que Ele tem nos preparado a nossa moradia. Que o orgulho, que não nos permita que entre no nosso coração. E olha, quando Maria entendeu, a vida dela foi transformada. Ela estava no seu pecado, mas foi um processo na vida dela, quer dizer que é a mesma coisa nas nossas vidas. São processos, abenignadas as coisas. Infelizmente. O pecado, ele nos corrói, ele nos permite a pensar certas coisas. Satanás nos tira daquilo que realmente é a terra prometida, o novo céu, a nova terra. Essa é a função, o que Jesus fez em todo o seu ministério, desde Gênesis a Apocalipse, é sobre o seu sacrifício e a nova morada nossa. Amém? Essa é a minha mensagem de hoje. Amém. Amém. Obrigado, irmã Carla, Amém. por tão bonita mensagem.
Rumo ao céu, não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me sua mão, juntos vamos assim, seu amor cantando. Oh, querido Jesus, que seja o nosso desejo estar a teus pés também. Que seja o nosso desejo te dar o melhor de nós. Nos ajuda essa semana, Senhor, a manter os olhos fixos a Ti. E que não nos tornemos nunca como se Judá, Senhor. Tira de nós esse desejo de fazer tudo das nossas forças. Nos dá olhos para te ver, corações para te sentir. Nos dá uma voz para dar o Evangelho para os outros ao nosso redor, Senhor. Obrigado por as palavras dessa manhã, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe todos que estão aqui conosco, aqueles que estão online, aqueles que vão depois estar conosco no almoço, Senhor. Obrigado por um sábado tão bonito. Pedimos tudo não por os nossos próprios méritos, mas por aquele mesmo que morreu por nós. Em teu nome. Amém. Amém. Família, feliz sábado. O próximo culto é muito especial. Dia 27 de junho, temos uma pessoa especial que vai pregar para nós. E não vou dar o nome dela, mas é uma pastora. Então, vamos pedir que, por favor, convidem a seus amigos. Agora que já consumimos uma palavra tão bonita, sendo essas palavras dessa manhã, obrigado, Carla. Vamos agora consumir comidas físicas, gente. Abraço forte.